Bom dia, eu sou a professora Kathleen. Hoje nós estaremos abordando a fórmula como você encontra, através de completando quadrados, x' e x', que está relacionado o quê? Com a fórmula de Bhaskara, como nós conhecemos aqui no Brasil. Só que nos outros países, ela simplesmente é a equação de segundo grau. Como que eu faço para encontrar a raiz de uma equação de segundo grau? Então, eu vou colocar aqui para vocês o nome. Hoje nós estaremos abordando o conteúdo de equação de segundo grau. E essa equação de segundo grau nós estaremos abordando através da geometria, que é o quê? São os quadrados. Então, completando quadrados. Hoje é dia 13 de 10 de 2024. Então, antes de eu colocar aqui para vocês a fórmula, a base da geometria através dos quadrados, vou colocar para vocês a nossa fórmula que a gente usa, Então, é b ao quadrado, aqui, menos 4 vezes a vezes c, isso tudo dividido por 2 vezes a. Então, na aula nossa anterior, nós aplicamos a fórmula de Bhaskara para que a gente pudesse encontrar o valor das raízes, que era do x' e x'. Hoje nós vamos estar utilizando, então, quadrados, para encontrar o valor desse x' e x' de uma equação de segundo grau. Então, nós temos o seguinte, o nosso exemplo hoje será x ao quadrado mais 6x mais 5 igual a 0. Então, eu vou fazer aqui, através de figuras. O que nós temos, então, a primeira parte? Nós vamos representar essa primeira aqui, através de um quadrado. Só para a gente lembrar, qual que é a nossa área do quadrado? Vou colocar aqui no cantinho. É L ao quadrado, ou seja, um lado vezes o outro. Qual que é a área do nosso retângulo? É base vezes altura. Então, através dessas duas áreas, nós iremos montar um novo quadrado. Nós teremos um quadrado mais um retângulo e nós formaremos um quadrado maior. Então, nós teremos... Eu tenho que esta área tem que dar x ao quadrado. Então, esse lado é x e esse também é x. Porque quando você multiplica, você tem aqui no caso as propriedades de potência, que é quando você tem uma base igual a outra, multiplicando, você repete a base e soma os expoentes. Mais esse retângulo aqui, que eu vou colocar o quê? Vou colocar aqui sendo 6 a minha base e a altura x, que eu desconheço. Eu sei que quando eu fazer essa área, a multiplicação de 6 vezes x, você terá uma área 6x. Isso aqui, você vai ter um novo quadrado, Por que eu coloquei aqui menos 5? Porque aqui é positivo, passa negativo. Só que, professora, a gente sabe que não tem o quê? Áreas negativas. Só que o intuito aqui é formar um novo quadrado através da soma desses dois lados aqui. Então, aqui você vai formar um novo quadrado. Então, eu vou colocar para vocês aqui o exemplo através dos quadrados. Quando você tem um quadrado x, que esse lado é x e esse x, você forma uma área x ao quadrado. Quando você tem um retângulo de base 6 e uma altura x, você forma a figura com área de 6 vezes x. A junção delas, você vai formar aqui um novo quadrado, certo? Então, como que vai ficar? Vou apagar aqui para não confundir. Você tem, um quadrado de x e x, de lado x. O que eu vou fazer com esse retângulo aqui? Eu vou dividir ele ao meio, porque eu vou colocar um pedaço aqui,
E o outro pedaço eu vou colocar aqui, ó, na parte de cima. Então, se eu dividir essa base por 2, aqui fica 3, né? E aqui nós temos que a altura continua a mesma. Então, eu só dividi a base. Então, aqui 3 e aqui também x. Só que aí, para a gente formar esse quadrado inteiro, observe que você tem aqui, então, o rosa, o quadrado rosa. Né? Quando você soma com esses retângulos, que foi dividido, no caso era um retângulo, você dividiu em duas. Vou colocar aqui mais em cima, para mais organizadinho. Quando você somar essas duas partes, você vai formar um quadrado novo, né? Só que o que você pode observar? Tá vendo que vai faltar um pedacinho aqui? Então, nós temos que completar esse pedacinho que tá faltando. É o novo quadrado que eu vou estar colocando aqui agora. Que vai ser representado por esse daqui. Então, olha. Eu completei, né? Através de quadrados. Formei um quadrado maior. Então, esse pedacinho aqui, ó. Que foi o quadrado que eu coloquei para completar, ele vai ter 3 e 3. Como que eu sei que é um quadrado? Porque os meus lados são iguais. Então, essa base aqui, ó, é a mesma aqui, ó, pedacinho 3. Essa altura aqui é a mesma dessa daqui, 3. Então, aqui, ó, ficou uma área de 9, né? Aqui ficou uma área de 3x, aqui x ao quadrado e aqui 3x. Essa junção, essa soma de todas essas áreas formou esse meu quadradão grande aqui, ó. Né? Então, quanto que é que você tem agora de lado aqui e de lado aqui? Se eu sei que esse lado mede x e esse 3, então ele total é 3 mais x. Aqui o mesmo processo, eu sei que aqui é 3 e esse pedacinho 3. X, quer dizer, então aqui é 3 mais x. Vamos colocar aqui, então, ó, a nossa fórmula, né, lá do início. X ao quadrado mais 6x, que é igual, o que eu fiz com esse 5 positivo? Passei para lá, menos 5, certo? Só que eu somei só esses dois? Não, eu acrescentei mais um quadrado. E esse quadrado que eu acrescentei, eu vou colocar o valor dessa área tanto de um lado quanto do outro. Se eu já adicionei aqui, falta eu colocar desse outro lado. Então, quando eu for fazer a conta, eu vou ter que acrescentar essa nova área. Vai ficar, então, ó, x ao quadrado mais 6x mais, né, 9, que foi a que eu somei, essa área nova, ó, menos 5 mais quanto? 9. Por que 9? Porque foi o mesmo valor que eu acrescentei do lado esquerdo, eu vou acrescentar também do lado direito, para que possa permanecer essa igualdade verdadeira. Então, aqui vai ficar. Você tem a área do quadrado, lado ao quadrado. Então, vai ficar 3 mais x ao quadrado é igual, agora, quanto que vai ser? Menos 5 aqui mais 9 vai ser igual a quanto? A 4. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, agora a gente vai utilizar a propriedade de radiciação, né? Então, eu vou acrescentar aqui, ó, raiz. Porque eu sei que quando eu tenho uma raiz quadrada e o valor que está dentro está elevado ao quadrado, eu posso, né, cortar essa raiz com o expoente 2. Só que antes disso, o que a gente vai observar? Essa raiz aqui, ela vai ter um resultado tanto positivo quanto negativo. Por quê? Lá na nossa propriedade de potência, ó, quando você tem 5 ao quadrado, você tem o resultado de 25, certo? E quando você tem menos 5 ao quadrado, você também tem um resultado de 25. Então, tanto ele positivo quanto negativo dentro do parêntese, você vai ter o mesmo resultado, né? Então, por isso que aqui você vai acrescentar o mais ou menos. Esse mais ou menos aqui é o mais ou menos da nossa fórmula de Bhaskara, né? Então, nós temos aqui, que eu posso anular, vai ficar 3 mais x é
igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2. Ele é positivo, passa negativo. Então, agora aqui você vai encontrar o x', que vai ser mais 2 menos 3, que é igual a menos 1. E o x', que é menos 2 com menos 3, que é igual a menos 5. Então, ou seja, para que você possa formar, né, esse novo quadrado aqui, esse quadrado maior, você vai ter que colocar que o x' vale menos 1 ou que o x' vale menos 5. Você tem tanto menos 1 quanto menos 5 para poder colocar nesse x para que um lado seja igual ao outro, né? E outro detalhe também, só lembrando que esse x' e esse x', ele é o quê? Eles são as nossas raízes da equação do segundo grau, que é aquela em que a gente encontrou na aula anterior, aplicando somente a fórmula. Então aqui, ó, nós fizemos o quê? Completamos um quadrado novo através dos outros quadrados, da junção de quadrados que a gente já tinha. E é isso, muito obrigada.